segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor Deus deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E você diz amém. Coloque a mão no seu coração e, se possível, repita após mim dizendo: Senhor Jesus, que a tua palavra seja profecia para a minha vida, para a minha casa, para o meu ministério, para a minha família. Prossiga dizendo: fala comigo, Jesus. Amém. Amados, situando-se aproximadamente a 80 quilômetros de Atenas, localizando-se no istmo que liga o Peloponeso ao continente, sendo ao oriente banhado pelo mar Egeu e ao ocidente pelo Jônico ou Adriático, a cidade de Corinto era a quarta maior cidade em tamanho em todo o Império Romano. No ano 147 a.C., esta cidade foi completamente arrasada pelo general romano Lúcio Múmio, mas reedificada Obrigado, Jeter. De Laus Júlia Corinthus. Otávio, quando o imperador, elevou esta cidade à categoria de capital proconsular da Acaia, tornando-a, a partir de então, um polo comercial, político e religioso dos mais significativos. Por ocasião da visita do apóstolo Paulo, a cidade de Corinto, ou a população da cidade de Corinto, girava em torno de 600 mil habitantes, dos quais, pasmem os senhores, 2/3 eram escravos. Havia em Corinto, nessa ocasião, uma minoria romana dominante, muitos gregos nativos e uma imensa colônia judaica. E era comum nas principais praças e avenidas desta cidade a aglomeração de comerciantes da maioria dos países do mundo conhecido de então. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, define a cidade de Corinto como intelectualmente arrogante, financeiramente próspera e moralmente corrupta. E a corrupção moral desta cidade evidenciava-se principalmente no que tange a sua religiosidade, pois havia na Acrópole, no ponto mais elevado da cidade, um templo dedicado a Vênus ou a Afrodite, como a chamavam os gregos, onde 1000 sacerdotisas cultuais praticavam todo tipo de licenciosidade no culto que se prestava ou que era oferecido a Afrodite. A igreja do Senhor Jesus nesta cidade, ela estabeleceu-se ou foi estabelecida por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, tendo como os seus primeiros respectivos dirigentes o casal de missionários Áquila e Priscila. Esta igreja cresceu, tomou forma, ganhou corpo e tornou-se a maior e mais carismática igreja da região da Acaia. Não obstante, era uma das mais problemáticas também. E um dos grandes problemas que havia na igreja de Corinto eram os polos, os partidos, os grupos que se haviam formado dentro daquela igreja. Corinto é conhecida como a igreja que possuía todos os dons espirituais. E isto o próprio texto nos afirma em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 7. Nenhum dom faltava àquela igreja. No entanto, a membresia daquela igreja se assemelhava mais a uma coxa de retalhos.
Havia ali o grupo dos fundadores, o grupo dos intelectuais, o grupo dos puritanos e um outro grupo que eu particularmente desejo que nenhuma igreja possua. Quem era o grupo dos puritanos? Era o grupo que intitulava-se o grupo do apóstolo Paulo. Se consideravam mais santos, se consideravam mais justos, se consideravam mais crentes, se consideravam mais espirituais que os demais. Era o grupo dos puritanos. Mas havia também o grupo dos intelectuais, que era o grupo de Apolo, era o grupo dos entendidos, o grupo dos sábios, o grupo dos eruditos da igreja. Havia um outro grupo ainda, pastor presidente, que era o grupo do apóstolo Pedro, era o grupo dos fundadores. É aquele grupo que diz: nós chegamos aqui primeiro. E se nós chegamos aqui primeiro, então os que vêm depois nos devem vassalagem. Tem que bater continência, porque nós somos os fundadores. Porém, queridos, havia um quarto grupo que era muito pior do que estes que acabei de citar, que era o grupo de Cristo. E eu vou lhes explicar por quê. Porque o grupo de Paulo, a Paulo respeitavam. O grupo de Pedro, a Pedro reverenciavam. O grupo de Apolo, a Apolo batiam continência. Mas o grupo de Cristo, sabe aquele grupo? Aqui em Primavera não tem, lá em Cuiabá tem bastante. Sabe aquele grupo que diz assim: eu não devo satisfação para o homem, o meu negócio é com Deus. Eu não tenho que dar satisfação nem para pastor, nem para obreiro, nem para liderança de conjunto, nem para liderança de departamento, pois o meu negócio é com Deus. Eu não tenho que bater continência ou prestar reverência a ninguém, porque o meu ministério está nas mãos de Deus. Esses aí são os sublevadores da igreja. Se acham acima do bem e do mal, são rebeldes por natureza, não respeitam absolutamente ninguém. O problema da igreja de Corinto era este, eram os grupos que se haviam dentro dela. Numa linguagem contextualizada, eram as panelinhas que se formaram dentro da igreja de Corinto. Mas eu quero dizer uma coisa, que dentro da igreja do Senhor Jesus não existe panela. Dentro da igreja do Senhor Jesus existe vaso. Dentro da igreja do Senhor Jesus não tem panela. Dentro da igreja do Senhor Jesus tem vaso santificado, idôneo e preparado para toda boa obra. Mas vamos lá, queridos. É a partir do estudo destes grupos que o apóstolo Paulo, ele chega à conclusão, como um excelente antropólogo e psicólogo, que existem pelo menos 3 tipos de pessoas no mundo. 3 tipos de homens no mundo. E quando eu digo homens ou pessoas, eu estou falando no sentido antropológico da palavra, sem distinção de gênero. Nos textos bíblicos que ora lemos, Paulo vai falar do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. E o meu desejo é que você se identifique apenas com o último que eu vou falar aqui esta noite, se houver tempo. Amém? Paulo fala em primeiro lugar do homem natural. Quem é o homem natural? Ora, o homem natural é o homem comum, inconverso e regenerado, que não foi levado ao Senhor Jesus, que ainda não passou pelo Calvário. Quais as principais características do homem natural? Em primeiro lugar, a primeira característica que identifica o homem natural é esta: é alguém que ainda vive na prática do pecado. Eu vou repetir. A primeira característica do homem natural é esta: é alguém que ainda vive na prática do pecado. Teologicamente falando, e o irmão Cleito sabe disso muito bem, teologicamente falando, há de Gênesis a Apocalipse 370 classes diferentes de pecado
que já foram praticados pelo homem. Mas quando lemos a Bíblia Sagrada, em especial o Novo Testamento, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele utiliza sempre 4 terminologias ou 4 nomenclaturas para referir-se ao pecado. A primeira delas é amartia, de onde deriva-se a palavra amartiologia, que é o estudo da doutrina do pecado. O que significa amartia? A palavra amartia significa transgressão, praticar o mal, pecar contra Deus. O segundo termo mais utilizado pelo apóstolo Paulo chama-se adiquia. Esta palavra significa, querido, injustiça, iniquidade, maldade. O outro termo chama-se apstia, que significa incredulidade e infidelidade. E depois vem um outro termo chamado anomia, que quer dizer também incredulidade, tão somente incredulidade. O homem natural é alguém que ainda vive na prática do pecado. No sentido lato, a palavra pecado do hebraico chapá significa errar o alvo ou desviar-se do caminho. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12, e Provérbios capítulo 16, versículo 25, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. A primeira característica do homem natural é esta: é alguém que vive na prática do pecado, é alguém que tem o pecado como modus viventes, porque o pecado é o único elemento que causa separação entre o homem e Deus. É por isso que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É por isso que quando Paulo se refere ao sacrifício de Cristo no Calvário, em Efésios capítulo 2 e versículo 14, Paulo diz que ele veio para derrubar essa parede de separação que estava no meio, eliminando definitivamente a cédula que nos acusava e abrindo-nos novamente o caminho de acesso ao trono do Senhor nosso Deus. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Vamos em frente. A segunda característica do homem natural é esta: é alguém que olha somente para baixo. Vou decodificar: é alguém que só pensa nas coisas terrenas. Se bem, pastor presidente, que tem muito crente que é desse jeito também. A segunda característica que identifica um homem natural é esta: é alguém que só pensa no que é terreno, no que é palpável, no que é tangível. Ele não consegue olhar para cima. E Paulo diz em Colossenses, o 3º capítulo, a partir do versículo 1: já que vós ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas de cima, onde Cristo está assentado. O homem natural, ele pensa somente no que é terreno. Ele não se preocupa com o seu futuro. Ele não se preocupa com o amanhã. Ele não se preocupa com a sua alma. Ele só pensa apenas no aqui e no agora. Ele é impulsionado apenas pelo momento. E tem muita gente que, infelizmente, querido, possui essa prática também, até mesmo dentro da igreja. É culto de ensino, então permitam-me falar isto. Pensa somente no que é terreno, pensa somente no que é visível, no que é palpável, no que é tangível. Ele não consegue de maneira alguma visualizar o que Deus tem preparado para a sua vida.
ele vive em um desespero completo, ele se esquece do que Jesus diz. E eu nem vou mandar você abrir a Bíblia para ler esse texto comigo, porque eu tenho certeza que todo assembleiano conhece esse texto de cor. É quando Jesus diz, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25: por isso vos digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, com todos os seus cuidados, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? E ele continua dizendo: não andeis pois inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. E ele conclui dizendo: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É culto de ensino, mas se você puder, só dá uma olhada para quem está do seu lado e diz: quer que Deus acrescente todas essas coisas na sua vida? Dá uma olhada aí, pergunta com todo carinho, diga: quer que Deus acrescente muito mais na sua vida? Agora diga a ele, diga a ela, diga: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Diga isso: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha o que Jesus diz: não andeis pois inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque estas coisas todo mundo procura. E ele diz: o Senhor, seu Pai, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino dele e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O homem natural, ele só olha para baixo, só prioriza o que é terreno. Mas você que está aqui esta noite, eu tenho certeza absoluta que prioriza aquilo que é celestial, aquilo que é eterno. Vamos lá, irmãos. Qual a terceira característica que identifica um homem natural, para nós sairmos deste primeiro tópico? É esta: é que ele não entende absolutamente nada das coisas espirituais. Capítulo 2, versículos 14 e 15 do texto que lemos diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Tem coisas que quem é espiritual faz ou fala que um homem natural não consegue entender. Se bem que tem muita gente, permitam-me, na igreja que não entende o que é espiritual também. Mas vamos lá. Tem, não tem, pastor Jovair? Tem, né? Como é que alguém vai compreender uma pessoa que diz: olha, a exemplo do que ocorreu com um homem chamado Barnabé, vendeu uma propriedade, trouxe o dinheiro e depositou nos pés dos apóstolos. Eu conheço muita gente que vendeu carro, que vendeu casa, que vendeu propriedades,
E chegou até o pastor e disse: olha, está aqui. Eu conheço o irmão quando fizeram a campanha para a cobertura do grande templo, que ele sozinho trouxe uma oferta de 200 mil reais e entregou para o tesoureiro naquela época, o responsável era o pastor Valdenor, eu me lembro bem. Antes de ir para a Grécia, ele chegou e disse: está aqui. O pastor Valdenor disse: é a oferta da igreja? Ele disse: não, é a minha oferta. E o pastor perguntou: mas a sua oferta superou da igreja? Ele disse: foi. Por quê? Ele disse: porque Jesus falou comigo. Alguns disseram: é louco, é fanático, é fundamentalista. Não é nada disso, porque quem é natural não vai compreender as coisas espirituais de maneira alguma. Não vai. O homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Em quarto lugar, a quarta característica que identifica um homem natural é que na maioria das vezes ele se torna um inimigo da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Escrevendo aos Filipenses, no 3º capítulo, versículos 18 e 19, Paulo diz: porque muitos há, como já antes vos disse, muitas vezes vos disse, e ainda agora digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E o versículo 19, Paulo diz: olha, o fim deles é a perdição, porque o Deus deles é o ventre, e a glória que eles possuem é para a confusão deles mesmos. Quando Paulo diz aqui que o Deus deles é o ventre, Paulo não está referindo-se, ou não está afirmando, que eles apenas pensam em comer. Não é isto, irmãos. Quando Paulo diz, porque o Deus deles é o ventre, Paulo está dizendo, eles só pensam em si mesmo. Eles são tão egocêntricos, tão exclusivistas, que eles pensam apenas em si mesmos. Eles não pensam absolutamente em mais ninguém. Eles só pensam em si mesmo, em favorecer a si mesmo. Eles se esquecem do próximo, eles se esquecem da obra, eles se esquecem absolutamente de tudo. Pensam apenas em si mesmos. O homem natural, na maioria das vezes, se torna inimigo da cruz de Cristo, porque ele passa a ser egocêntrico, pensa apenas em si mesmo. E porque isto é um erro grave, é uma infração gravíssima, porque vai de encontro ao primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. O homem natural, querido, não compreende isso de maneira alguma. Essas são as características que identificam um homem natural. Primeiro, é alguém que vive na prática do pecado. Segundo, é alguém que prioriza apenas o que é terreno. Terceiro, não compreende as coisas espirituais. Quarto, pelas suas ações e atitudes, pelas suas escolhas, ele se torna inimigo da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos em frente. Paulo falou do homem natural. E agora vem quem? Agora, nascimento. Vem o homem carnal. Repita após mim, diga misericórdia. Não, querido, fala mais alto, diga misericórdia. Para você não esquecer, diga mais uma vez, misericórdia. Queridos, aguenta aí agora. Se o homem natural, diácono Jeter, é aquele que está lá fora, o homem carnal, pelo contrário, irmãos, não está lá fora, está aqui dentro, está no nosso meio, é membro da igreja. Quem é o homem carnal? Primeiro, é o sujeito que ouviu o evangelho, que foi levado a Cristo, que passou pelo Calvário, que começou a desfrutar da graça. Ou seja, a sua vida espiritual, ela teve um início, mas parou por aí mesmo. E quais são as características que identificam
um homem carnal? Segura aí, querido, vai anotando em nome de Jesus. Em primeiro lugar, a primeira característica que identifica um homem carnal é esta: é alguém que não é guiado pelo Espírito. É alguém que não é guiado pelo Espírito. Se ele não é guiado pelo Espírito, ele é conduzido, ele é guiado, ele é direcionado pela carne. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 8, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha o que Paulo diz, Romanos 8 e 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Já que ele não é guiado pelo Espírito, já que ele é guiado pela carne, a sua inclinação é só para as coisas da carne. Ele nunca vai pensar no reino de Deus, não. Ele só vai pensar naquilo que a sua carne está inclinada. Eu posso falar, queridos? O senhor não vai ficar zangado comigo não, né, pastor? Amém, então, amém. Vamos lá. Já que ele é inclinado às coisas da carne, então deixa eu te falar uma coisa aqui, queridos. Quem está na carne não gosta de atividades espirituais. E é fácil você identificar. Porque quem é carnal, ele não gosta de escola bíblica dominical, não gosta. Ele não gosta de culto de ensino, ele foge de culto de ensino, na verdade. Ele não gosta, na verdade, nem de cultuar. Porque o carnal é o seguinte: primeiro, ele passa a vir somente aos finais de semana. Só vem no final de semana. Depois, ele só passa a vir no culto de Santa Ceia. Só aparece no culto de Santa Ceia. Depois, queridos, ele só vai aparecer no final do ano para pedir perdão e receber a comunhão, como a igreja tem o hábito de fazer. Ele não gosta de atividades espirituais, ele não gosta de orar, ele não gosta de jejuar, ele não gosta de ler a Bíblia, ele não gosta de evangelizar, ele não gosta de louvar, ele não gosta de adorar, ele não gosta de contribuir, ele não gosta de dizimar, ele não gosta do mutirão, porque ele é carnal. Mas eu quero dizer uma coisa: se tem alguém aqui que é carnal, veio ao lugar certo, porque esta aqui é a carpintaria do novo, dos meigos nazareno. Quem entra aqui torto, sai daqui reto em nome de Jesus. Não gosta, irmãos. Fala de contribuição para ele. Jesus tenha misericórdia. Fala para ele ir no mutirão. Meu Deus do céu, estou com dor, nervo asiático, bico de papagaio. Olha, estou com um problema na coluna, estou com um problema no pulmão, no coração, no pâncreas, na cabeça, nos nervos, nos ossos, no sangue. Carnal, querido. Uma outra coisa. Qual a segunda característica? Estou só esquentando, gente. Que identifica um homem carnal. É essa. É que ele é menino em Cristo. Olha o que diz o 3º capítulo. E eu, irmãos, Paulo dizendo aos Coríntios: não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E há de se considerar duas coisas aqui. Sabe o que é? Primeiro, que Paulo não está falando aqui menino, referindo-se à idade cronológica de ninguém. E segundo, nem ao tempo ou aos anos que o indivíduo frequenta a igreja. Porque tem gente que ele tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos na igreja, mas não cresce, não amadurece nunca. Continua sendo um menino espiritual a vida toda. E vou dizer uma coisa, irmãos: menino é birrento. Menino é birrento. Quem tem filho e quem tem neto aqui sabe do que eu estou falando. Criança, quando quer alguma coisa,
e você fala, espera aí, ou então eu não vou te dar, ele bate o pé, ele chora, ele grita, ele rola no chão. Parece que você está espancando, mas não é. É só porque você não dá o que ele quer. Na igreja tem muita gente que é menino também, que é birrento também. E permitam-me dizer, sabe como é que você identifica um birrento, um menino quando é birrento na igreja? É aquele que diz o seguinte: se o pastor não me colocar, eu vou sair da igreja. Se o pastor não me consagrar, eu vou mudar de ministério. Porque o fulano foi a presbítero, o outro foi evangelista. Eu estou aqui há 20 anos e ninguém me enxerga, ninguém me vê. Se o pastor não me colocar na liderança dos jovens, eu não fico. Se eu não for regente, eu não fico. Se eu não ficar na liderança dos obreiros, eu não fico. Se eu não ficar no lugar de destaque, eu vou embora, eu vou desviar, eu vou sair da igreja, eu vou mudar de ministério. É menino, é birrento, está com mania. E sabe o que é que Jesus faz com o menino birrento? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 6 e 7, que ele dá umas palmadas, porque é filho, e se é filho, querido, apanha assim para criar juízo. Jesus não vai me bater, fica fazendo birra para tu ver. Não, Jesus não vai me dar puxão de orelha, não vai não, né? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele castiga e açoita todo aquele a quem ele toma por filho. Então, vai o meu conselho, para de birra. Ninguém está me enxergando aqui. Jesus amado. Isso não estava no script não, mas deixa eu te contar uma coisa aqui. Alguém já morou perto da olaria aqui? Já sabem como faz tijolo ou vasos? Alguém viu? Deixa eu te contar como é que o processo ocorre. O processo ocorre da seguinte forma, para você que acha que ninguém te vê. O processo ocorre da seguinte forma. Primeiro, antes de confeccionar um vaso, o olheiro, ele escolhe o barro com quem ele irá trabalhar. Primeiro ele escolhe o barro. Depois que ele escolheu o barro, sabe o que é que ele faz? Ele corta o barro e deixa de molho. Quem aqui já ficou de molho? Não, pastor, eu nunca fiquei de molho. Querido, algumas vezes você está de molho e não está sabendo. Eu vou te explicar por quê. O barro, ele fica de molho. E tem muita gente que está de molho e não sabe. Sabe como é que é ficar de molho? O culto está uma bênção. Jesus está falando. Jesus está operando. Aí você diz, o culto está uma bênção. Hoje é quinta-feira, tem pouca gente. Hoje eu vou ter uma oportunidade. E você vem para a igreja. Prepara 2 CDs e coloca dentro da Bíblia. Prepara uma palavra, marca ela com o marca-texto e vem. Sabe o que acontece? O pastor dá oportunidade para quem está do seu lado, para quem está na sua frente, para quem está lá na porta. Dá oportunidade para uma pessoa 2 vezes, mas nem olha para você. Aí você sai do culto dizendo, esse pastor não gosta de mim. Esse pastor está de marcação comigo. Pastor presidente não vai com a minha cara. Não é que ele não vai com a tua cara, é que você está de molho. Quem está de molho, Deus levanta um profeta no meio da igreja. Fala com quem está na direita, fala com quem está à esquerda, fala com quem está na frente, fala com quem está atrás. E com você não fala nada. E você diz, o Senhor se esqueceu de mim. Jesus olha para você e diz, não, é que você está de molho. Mas e aí? Depois que o indivíduo sai do molho, sabe o que é que o oleiro faz? E se tem criança perto, ele gosta muito. Ele chama a criançada para pisar em cima. Olha aqui. Você sabia que há situações na vida em que o próprio Deus permite as pessoas pisarem em você?
Eu vou repetir. Há situações na vida em que o próprio Deus permite que as pessoas pisem na gente. Não é que o irmão está encapetado, não é que a irmã está endemoniada, é que você é barro. Você está passando pelo processo de se tornar um vaso. Mas enquanto este processo de se tornar vaso não chega, você fica de molho, você é pisado, você é esmagado, você é triturado. E olha só, tem que dar glória a Deus e aleluia ainda por esse processo. Depois do barro amassado, o oleiro pega aquele barro e coloca naquilo que Jeremias chama de roda, e nós chamamos de forma. Irmãos, e a forma é o seguinte, ela começa a modelar o vaso. Quando o Senhor começa a trabalhar em nossas vidas, Ele começa a mexer em áreas que nós não queremos que Ele mexa. Ele começa a tocar em áreas que nós não queremos que Ele toque. E a gente diz ainda, eu nasci assim e vou morrer assim. Aí Jesus olha para você e diz, você está na roda, você está na forma, você pode até ter nascido assim, mas na minha obra você não vai ficar desse jeito, você vai ficar da maneira como eu quero. E Ele vai mexendo em áreas que você não quer, e você geme, você grita, você chora, você pede misericórdia. Mas Jesus está trabalhando na sua vida. O que acontece depois? Saiu da roda, tem um tempo de secagem, fica no anonimato de novo. Secou um pouquinho, vai para o forno. Vai para o forno e fica no forno. E eu tive a curiosidade de perguntar para alguém, como é que você sabe que o vaso está pronto? Porque se ficar demais, queima. Porém, se tirar antes da hora, fica meio pré-cozido ainda. Ele disse, é simples. Eles possuem um objeto pontiagudo, onde constantemente ele tira o vaso e bate na borda do vaso. Ou seja, se fizer aquele barulho opaco, não está pronto ainda, volta para o forno de novo. Mas, se bater aqui na borda e ecoar lá no fundo, é porque o vaso está pronto. Pode tirar do fogo. Eu entendi isso aí, irmãos. Eu entendi isso aí. Lembra do que o Senhor falou a Moisés em relação ao incenso santo? Você vai pegar 3 elementos: o estorache, o estoraque, a ônica, ou a ônica em algumas versões, e o gálbano. E quanto ao estoraque, você vai fazer o seguinte: para você obter a resina aromática, você tem que pisar, amassar, triturar e esmagar, para você obter o perfume do incenso. Mas o Senhor continua dizendo, e só depois de pisado, amassado, moído ou triturado, então eu virei a ti e o porei por testemunho na tenda da congregação. Olha o processo, somente depois de pisado, moído, amassado ou triturado. Aí Deus diz, aí eu vou até você. E depois desse processo, eu vou colocar a tua vida como testemunho na tenda da congregação, para todo mundo ver o que eu fiz na tua vida. Então, querido, deixa de ser birrento. Deixa de reclamar. Pastor não está me vendo, o pastor está assim. Só que Deus está falando com ele. Ei, está no molho. Deus está falando com ele, não mexe ainda não porque está no molho. Ei, não mexe ainda não porque está sendo pisado. Não mexe ainda não porque está dentro do forno, ainda não está pronto. Depois que esse processo passar, você vai ver o que Deus vai fazer através de você.
Vamos lá, queridos. A terceira característica para que nós possamos identificar um homem carnal, uma pessoa carnal é esta. Primeiro, ele não é guiado pelo Espírito. Segundo, ele é menino em Cristo. Terceiro, ele é fermentador. E o fermentador é um problema sério. O senhor sabia, pastor presidente, que tem muita gente que o coração é até aberto para contribuir com esta obra, mas não contribui por causa dos fermentadores de plantão? Os fermentadores. E o fermentador é um problema sério, irmãos. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 28, que o fermentador, infelizmente, ele possui a capacidade até de separar os maiores amigos. O fermentador, ele separa a pé os maiores amigos. O fermentador, ele nunca, permitam-me a expressão, nunca vai jogar a favor, sempre vai jogar contra. Se você diz para ele, olha, eu vou contribuir porque Deus vai prosperar, ele diz, não, rapaz, tira essa ideia da cabeça, moço. Esse negócio aí não vai para frente não, entendeu? Esse terreno aí, esse templo aí, daqui a pouco isso para. Isso é só fogo de palha, não. Guarda o seu dinheiro, faz outra coisa. Vai viajar, pega esse dinheiro, vai viajar com a sua família. Pega esse dinheiro e vai comprar um carro novo. Vai fazer o que você tem vontade de fazer. Deixa esse negócio de contribuir para lá. Já tem muita gente que contribui. Sabe o que é isso? É o fermentador, o infeliz do fermentador, impedindo que você seja abençoado. Porque o maior e melhor investimento que qualquer crente pode fazer é investir no reino. O maior e melhor investimento que qualquer um de nós pode fazer é investir no reino de Deus. O fermentador é desse jeito. Fermentador, ele tem a capacidade de influenciar as pessoas a não abrirem a mão, a não abrirem o coração, a não se esforçarem, a ficarem numa situação de completa e total comodidade. Não, por favor, não me respondam, mas você conhece alguém assim, né? Eu tenho certeza que conhece. É o fermentador. É aquele que diz o seguinte, olha, esse negócio aí de dízimo e oferta é coisa do Antigo Testamento. Esse negócio que o irmão Cleiton leu aí de Malaquias, rapaz, isso aí é da época da lei. Eu já falei da história do dízimo aqui na igreja, numa terça-feira, de maneira sintetizada, mas disse. Mas o que me chama a atenção, na verdade, nesse texto de Malaquias, que eu acho mais lindo, é o versículo de número 11, quando o Senhor diz, olha, por causa de vós, da vossa fidelidade, eu vou repreender o devorador. Repita após mim, diga, Deus vai, por causa da minha fidelidade, repreender o devorador. Repete mais uma vez, diga, Deus vai, por causa da minha fidelidade, repreender o devorador. E esse negócio de devorador é sério. Pastor, me dá mais só 5 minutinhos aí que eu já encerro. Esse negócio de devorador é sério. Quando o Senhor faz alusão a este devorador, Ele está falando aqui de um inseto que nós conhecemos muito bem. O gafanhoto, da família dos lepidópteros. Ah, nominho complicado, hein? Quando ele diz que vai repreender o devorador, esse devorador é o seguinte: já viram um gafanhoto numa plantação? Primeiro, o que é que ele faz? Ele come o broto. Ele come o broto de uma planta. Ou seja,
aquilo que iria florescer, está aniquilado. Antes de comer o broto, ele come as folhas, ele come as flores, ele tira a beleza. Ele tira a beleza. Depois, ele come o broto. Comendo o broto, o que é que ele está fazendo? Ele impede aquela planta de crescer. Depois, ele devora o galho todo. E em seguida, se deixar, ele acaba até mesmo com o tronco de uma árvore. Todo esse processo aí refere-se à nossa vida. Eu conheço muitas pessoas que estão sendo assoladas por este devorador, que a sua vida já não tem mais beleza. Não estou falando de estética. Você não consegue ver mais beleza no teu casamento. Você não consegue mais ver beleza nos teus filhos. Você não consegue mais ver beleza no teu ministério. Sabe por quê? Porque aquilo que causava beleza, aquilo que dava notoriedade, aquilo que o deixava lindo, sabe o que aconteceu? O devorador foi lá e comeu. Mas ele também ataca o broto. Atacando o broto, ele está impedindo que você cresça. Ele corta definitivamente todas as possibilidades de crescimento. Você fica estagnado, não cresce. Depois ele pega todo o galho da árvore. E em seguida, ele dá o golpe de misericórdia, consumindo até o tronco daquela árvore, daquela planta. Quantas pessoas não estão vivendo desse jeito, irmãos? Mas a promessa de Deus é esta: por causa da fidelidade, eu vou repreender o devorador. Não vai chegar perto da tua casa, do teu ministério, da tua família de maneira alguma. É hora de tomar posse desta palavra, de comprometermos-nos com a fidelidade. Eu disse aqui, volto a repetir, Deus não está levando em consideração o valor monetário. O que Deus leva em consideração é a nossa fidelidade diante dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Encerro com uma frase de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35, quando um homem de Deus disse a Eli: Eli, os que me honram, esses eu honrarei, mas os que me desprezam, eu também os desprezarei. Quem quer ser honrado por Deus aqui, irmãos? Não, eu vou perguntar de novo: quem quer ser honrado por Deus aqui? Então vamos estabelecer o propósito de começar a honrar a Deus. Pastor, como é que a gente honra a Deus? Em primeiro lugar, e eu já encerro, e até chamo o pastor presidente para já assumir aqui. Quer saber uma das maneiras de honrar a Deus? Provérbios, o 3º capítulo, versículo 9. Honra a Deus com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Quem pode dar glória a Deus por isso? Amém? Queridos, que Deus os abençoe em o nome do Senhor Jesus. Sou grato pela oportunidade. Mais uma vez agradeço ao pastor presidente a confiabilidade de nos permitir estar aqui às terças-feiras compartilhando da palavra do Senhor nosso Deus. E eu tenho certeza que através da palavra o Senhor irá fazer algo maravilhoso em nossas vidas. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.